Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, ó. Sabe esses caras, esses palastrão, esses caras metidos a saber de Bíblia, mas como ele não sabe o que é a real tradução da Bíblia, o que quer dizer a Bíblia, ele inventa uma coisa para pecadores que não entendem de nada, sabe? Então esse mané aqui, ele pregou na congregação, isso aqui, ó, escuta aqui. Você vai pelo vale da sombra da morte. Você já andou pelo vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte. Você sabe o que é esse vale? Não é só no corpo, é na alma. Quantas vezes já passamos por tentações, pelos laços do adversário, para, aleluia, eliminar a nossa alma, fazer com que o nosso nome seja riscado do livro da vida. Isso é o vale, aleluia, das... Nada a ver com o vale da sombra da morte, isso. Você sabe o que é? Eu vou deixar o áudio aqui, é rapidinho, é 1 minuto e pouco. Da morte, aqui. Mas é o Escuta. vale, aleluia, Escuta aqui de novo. Escuta laços do adversário, para, aleluia, eliminar a nossa alma. Laços do adversário. Fazer com que o nosso nome seja riscado do livro da vida. Riscado. É o vale, aleluia, da sombra da morte. Mas não há por que temer, porque o Senhor é conosco, aleluia, porque tu estás... Você sabe o que é o vale da sombra da morte? Que falou aqui o Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor, meu pastor, não te faltará. Deitar-me faz andar vezes paz, blá, blá, blá. E aqui está. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque as tuas está comigo. Você sabe o que quer dizer o vale da sombra da morte? Não sabe um cara desse? Eu vou lhe explicar o que quer dizer o vale da sombra da morte, que o salmista quis dizer aqui. É porque um vale, o Davi era um cavaleiro, o Davi era um rei, um guerreiro, um homem perseguido. Então se você for com seus companheiros, digamos assim uns 10, e você passar pelo vale, e dar de cara e se encontrar no meio do vale com uma cavalaria de 300 cavaleiros, de 500 cavaleiros, você está ferrado. Porque o vale não tem lugar para você correr. Porque é um lugar sem saída. Então se você vai com 10 e encontra uma cavalaria de 300, você está morto. Porque os cavaleiros te cercam, você não tem para onde correr. Então é o vale da sombra da morte. Porque você, em menor número, lutar contra uma cavalaria de muito maior número num vale, você vai correr para onde, meu amigo? Se os cavaleiros se dividir, você não tem como correr. Você vai lutar com 10 ao mesmo tempo? Não, você é morto. Então um vale é lugar de morte. Porque se você encontrar com a maioria de um exército, não precisa ser muito não. Se você vai, por exemplo, se você vai sozinho, já era. Se você vai com 3 ou 4 ou 5 ou 10 e encontrar com 100, já era. Porque você não vai lutar com 10 ao mesmo tempo. Sabe? Um atrás se dá uma furada. Então vale não tem saída. Não tem para onde você correr no vale. Quando você só vence um exército em maior número, quando você está, por exemplo, no monte, na montanha, quando você está na floresta, no mato, porque aí você ataca e foge. É a luta de guerrilha. Sabe a guerrilha? Que nem aconteceu lá no século II, ou no século I, lá na Inglaterra Antiga, lá na Alemanha Antiga, que antigamente a Alemanha Antiga era Germânia, a Inglaterra Antiga era Betânia, um negócio assim. Então os romanos atacaram aquelas terras lá, e os romanos iam com uma legião de 10.000 e eram dizimados. E lá estavam os bárbaros, com seu exército sujeito sem camisa, mas eles atacavam o exército romano na floresta, de surpresa, atacava, matava e se escondia. Entendeu? Porque se lutasse contra o exército romano, bem treinado, bem equipado, bem armado, era em campo aberto, era dizimado. Então o que é que os celtas faziam? O que é que os visigodos faziam? As tribos bárbaras lá faziam contra o Império Romano? Lutavam na floresta. Então os romanos vinham por um caminho assim, e aí os bárbaros atacavam eles, matavam e corriam.
Então você não viu o inimigo é invisível, porque o inimigo se camufla na floresta, ataca o exército romano, mata e corre. Por quê? Porque eles estão em vantagem. Então eles têm que ficar invisível. O exército romano padeceu barbaridade assim. Então um vale, se você for encontrar com uma legião o quê? 80. Legião de 80, 1000, 1500. Se você encontra com a legião romana no vale, você vai correr para onde? Que chance você tem? Nenhuma. Então é morte. Então quando o salmista aqui dizia que em vale, por exemplo, o salmista Davi, ele estava sendo perseguido pelos 3.000 cavaleiros de Saul. E Saul estava perseguido. Então se encontra Saul no vale, já era. Já era. Então Davi temia o vale por quê? Não, porque não tinha lugar de correr. Agora na montanha, na floresta, nos lugares altos. Porque aí você se esconde, se camufla no meio, o inimigo vai te achar. O inimigo é que tem medo de você, que tem menor número. Isso quer dizer o vale da sombra da morte. Sabe? Porque o número que manda no vale. Esses caras aqui, como eles não... O CCBista não entende disso, porque o CCBista não se interessa a saber dessas coisas. Sabe? Não lê a Bíblia, não procura investigar isso para saber. Sabe? E o oportunista, o pistoleiro, o enganador, o mentiroso que está no púlpito, ele prega qualquer coisa porque ele também não sabe. É um ignorante, é um estúpido. Não sabe o que quer dizer o vale da sombra da morte. Então prega qualquer coisa para gente ignorante. E o ignorante, o CCBista, que não entende Bíblia, também. Muita gente não lê a Bíblia, mas não entende. Aí quando vai pregar, prega qualquer merda. Muitos deles não sabem, de fato. Sabe? Muitos deles não sabem. Por isso que o Velho Testamento, todo mundo despreza o Velho Testamento. Porque muita coisa no Velho Testamento ele não sabe o que quer dizer. Principalmente sobre guerra. Isso que eu estou falando aqui. Então os romanos tomaram o Império Romano, tomou uma surra dos germânicos, aquele povo antigo lá do século ali dos anos 40, 50. O Império Romano tentou invadir a Alemanha antiga, que lá eram os germânicos. Tomaram uma surra lá, nunca mais pisaram o pé lá. Por quê? Porque os germânicos usavam esse tipo de tática. Atacava e corria para a floresta, montava armadilha, montava cilada, sabe? Atacava e... Então é invisível. Mesmo que você não seja um soldado profissional, mas o inimigo não te vê. É a tática de guerrilha antiga na floresta. Então Davi temia o vale por causa disso, porque era lugar de sombra de morte. Se você passasse pelo vale, você podia ir em 10 de cavalo. Você passasse por um vale e encontrasse 100 cavaleiros, ou salteadores, ou bandidos, ou ladrões, ou forasteiros, ou assassinos, sabe? Então, você encontrasse com uma tropa de 300, de 150, você estava frito. Eles te assaltavam, te matavam, te espancavam, roubavam seu cavalo, você ia correr para onde? Por isso que Davi temia o vale. Vale é lugar de sombra de morte. Sabe? Compreendeu a visão aqui do cavaleiro? É isso. Não esse mané aqui falando de laço, de angústia. Sabe? Esse cara não sabe de nada, pai. Mas aí você pergunta, e aí, cavaleiro, mas e para os dias atuais, para os dias de hoje? Como é que se faz? O que é um vale? Um vale, meu amigo. Um vale, nos dias de hoje, você vence o inimigo, você sabe se excusar, você sabe quando lidar com ele, aonde lidar com ele, escolher o terreno. Não é porque você é mais fraco que você vai ser derrotado nos dias de hoje. Não, você sabe agir na hora certa, você escolhe o terreno que quer lutar. Espiritualmente falando, você não vai discutir à toa com quem não interessa, por exemplo, com o Braz. Você não vai lutar com o Braz em campo aberto, porque o Braz tem as armas dele. Você não vai lutar contra o ancião em campo aberto. Não, você tem que saber atacar e camuflar. Atacar e camuflar. Sabe? Você sabe lidar com o inimigo espiritualmente. Hora de falar, hora de agir, hora de ficar calado. Sabe? Você sabe por onde andar.
sabe? Você não faz besteira. Você sabe onde pisar, você sabe atacar, sabe se defender, você conhece o inimigo. Porque Davi temia o vale, por quê? Porque ele conhecia o inimigo, que o inimigo só era forte no vale. Mas em outros terrenos o inimigo não era forte. Então, você sabe os pontos fracos do inimigo. Você tem que saber, você tem que conhecer o inimigo para você vencer o inimigo. E um dos pontos fortes do inimigo é o terreno. Então você conhece o inimigo, você sabe lidar com ele. Davi conhecia o inimigo, sabia que o ponto fraco do inimigo, dos inimigos, por exemplo, quando fugia de Absalão, o ponto forte de Absalão era o campo aberto. Qual era o ponto forte de um perseguidor? É o campo aberto, é o espaço. Você não vai encontrar com ele, bater de frente com ele. Não, você bate de frente com ele no terreno, sabe? No lugar certo, na hora certa, no dia certo. Sabe? Não vai, porque Deus é contigo, você não vai. Não, você sabe onde encontrar com ele. Você sabe o terreno que deve lutar com ele, combater contra ele. Conhecer o inimigo, essa é a chave do negócio. Conhecer o inimigo. Porque quando você conhece o inimigo, você sabe qual é os pontos fracos dele. E aí, por isso que você não pode mostrar seus pontos fracos. Você tem que conhecer o seu inimigo. E aí, você conhecendo ele, você sabe o ponto fraco dele, aonde lutar com ele, o que falar, o que não falar. Sabe? É isso que funciona.